Olá, tudo bom? Uma das grandes dúvidas são sobre as áreas de atuações, ou melhor, as áreas de realizações entre a graduação, o mestrado e o doutorado. Uma das perguntas que deixaram aqui pra gente foi: eu posso fazer o mestrado em uma área e o doutorado em outra área? Então, eu vou trazer aqui algumas colocações para você pensar, sempre lembrando que não existe uma verdade absoluta. O que eu trago aqui são situações, são fatos, são possibilidades para que você possa pensar o que é melhor ou não para você, dentro da sua carreira, dentro dos seus objetivos de vida e inclinações para a atuação profissional. A primeira coisa é que sim, você pode fazer a graduação numa área, fazer o mestrado em uma outra área e o doutorado em uma outra área. O que ocorre é que se você mudar muito a sua linha de pesquisa ou fazer coisa muito diferente entre uma área e outra, há algumas dificuldades depois, porque você não será necessariamente um especialista em uma área. Existem muitos pesquisadores que optam por se tornar especialista em uma área e acabam tendo um campo de trabalho mais sólido. Você faz uma graduação na área de educação ou numa licenciatura, faz um mestrado na área de educação e faz um doutorado na área de educação. Logo, você vai ser um doutor em educação com linha de pesquisa muito sólida em educação. Ao contrário, se você fizer uma graduação em educação, faz uma pós-graduação em processos, o mestrado na área de processos e o doutorado na área de neurociências, por exemplo, você vai ficar sem uma identidade sólida para a pesquisa. Em alguns casos, essa capacidade, de andar entre áreas, de andar com interesses múltiplos, pode ser muito bom, principalmente se você trabalha com método. No meu caso, eu trabalho com metodologia de pesquisa. Então, o fato de eu transitar por várias áreas me possibilita orientar um número maior de alunos, porque eu acabo compreendendo e tendo profundidade em múltiplas áreas. No entanto, o meu nome ele é muito atrelado a essa área de metodologia científica e não numa área específica, o que acaba sendo um campo também de atuação bem restrito. Agora vamos supor, se você se especializa em semiótica ou se você se especializa num autor específico, como por exemplo, eu conheço pessoas que se especializam num tipo de célula, eu conheço pessoas que se especializam em Peirce, por exemplo, ou pessoas que se especializaram em Deleuze e Spinoza, pessoas que se especializaram em Habermas. Então, essas pessoas acabam sendo referência em um determinado assunto que também consegue atuar em múltiplas áreas, mas para desenvolver artigo científico, para ser citado, aí existem os prós e os contras. Além disso, você deve compreender que, para que você seja aceito num programa de mestrado e para que você seja aceito em um programa de doutorado, você tem que passar por um processo seletivo. Então, ainda da graduação para o mestrado, se você resolve mudar, fazer uma disruptura de área, é mais fácil, porque você está começando a sua carreira de pesquisador. No entanto, se você decidir mudar muito do mestrado para o doutorado, vai ser difícil o seu ingresso em um programa de doutorado, porque o professor, quando ele vai fazer a seleção, ou os professores, eles querem observar se você tem, até que ponto você tem profundidade de uma área, qual é a sua capacidade de pesquisa, como que você vai fazer para desenvolver, quanto que você produz. E se você muda muito de área, essa produção ela vai ficando de certa forma um pouco deficiente, porque, por exemplo, você não vai conseguir transitar muito bem nos autores, na teoria, na base. E é claro, se você estiver falando de mudança muito brusca de área, aí você não vai conseguir fazer, por exemplo, entrar em um doutorado na área de exatas ou doutorado na área de ciências biológicas que precisa mexer com coisas de laboratório. Essas áreas que são mais técnicas
técnicas e mais aplicadas, que necessitam de uma base mais sólida, dificilmente você vai conseguir se você já não vier numa carreira dessa área. Outras áreas você até consegue, área de educação, área de humanas, porém o ingresso eu diria que ficaria bem mais complicado, já que os professores querem que você demonstre essa profundidade na execução da sua pesquisa. É muito mais fácil quando você faz uma linha de pesquisa e acaba conseguindo uma fluidez nessa linha de pesquisa. Então, eu vou dar exemplo de alguns colegas que eu conheço, né, ou que eu convivi e que passaram alguns problemas. Então, por exemplo, eu tive um colega que ele fez arquitetura e urbanismo na graduação. No mestrado, ele decidiu fazer um mestrado na área de educação e um doutorado na área de comunicação e semiótica. Ou seja, embora ele tenha conseguido entrar no doutorado de comunicação e semiótica, ele está tendo uma dificuldade imensa para desenvolver qualquer linha de pesquisa. Ele está tendo uma dificuldade muito grande, porque ele pulou muito de áreas que pouco conversam entre si. Não é que não conversam, porque eu sou da opinião que eu acho que tudo conversa entre si no espaço, mas para você desenvolver um estudo com profundidade, você deve considerar que você vai ter algumas problemáticas relacionadas a isso. Além disso, eu atendo bastante alunos que têm justamente esse problema. Eles saem muito de uma área, vão indo para outra área. Você tem que pensar que o mestrado e o doutorado, por si só, ele já não é uma coisa normal, assim, que você está acostumado. No mestrado e no doutorado, você vai ter que fazer uma pesquisa com profundidade. Então, se você sai de uma linha de pesquisa da graduação, uma linha de pesquisa do mestrado, onde você já ouviu falar, aonde você conhece, você sabe o ambiente que você está falando, você sabe qual é a escola que eles estão se apropriando, você sabe como que funciona a linguagem, é muito mais tranquilo do que você chegar, por exemplo, num doutorado e ter que trabalhar com uma série de questões que você nunca pensou na vida, com autores que você nunca pensou, com aquele ambiente de pesquisa e discussão com profundidade. Então você vai participar das rodas de discussões, você não vai conseguir contribuir. Aí você pode entrar até num momento de transtorno. Várias crises psicológicas são desencadeadas nesse momento. E o problema não está nem no mestrado nem no doutorado em si, está na escolha do aluno em fazer um programa que exige uma pesquisa profunda e às vezes não tomar esse cuidado do que realmente ele quer, do que realmente vai contribuir para a carreira e do que realmente ele gosta de pesquisar. Então, por exemplo, se você entra no núcleo de ciências sociais e você vem do mundo corporativo, vem do mundo da administração, você vai ter um choque de mentalidades, você vai ter um choque de investigação, provavelmente choque de posicionamento, choque entre teoria e prática, que pode não fazer bem para a sua carreira e nem para a sua cabeça. Então, pode, se você conseguir um professor ou um programa que te acolha, mesmo porque tem linhas de pesquisas que fazem parte de vários programas, sim, beleza, você entra. Agora você tem que ver como você vai reagir como indivíduo, como pesquisador e se isso vai melhorar ou não a sua carreira, se isso vai dificultar. Eu tenho um outro exemplo que foi de um amigo que eu conheci, que ele fez a graduação numa área, acabou fazendo mestrado e doutorado em outra área, e aí ele percebia que havia um certo preconceito, uma certa resistência por ele ter pulado muito de área, e depois que ele terminou o pós-doutorado, ele teve que voltar para fazer a graduação naquela área do mestrado e no doutorado, porque ele sentiu que isso seria melhor para a carreira dele, já que a graduação base dele estava tendo alguns impeditivos. São todos cenários que eu trago aqui para vocês de acordo com a minha experiência. São 20 anos já na área da docência, da pós-graduação, e nenhuma mulher gosta quando o tempo começa a passar assim. Mas são 20 anos e a gente acaba tendo contato com algumas realidades. Como eu falei, não existe verdade absoluta, não existe uma coisa que a gente possa chegar aqui para você e falar, faça isso, mas existe aquilo que pode te proporcionar um ambiente favorável de vida, de carreira e psíquico, principalmente, e aquelas situações que nós acabamos nos colocando que não é bom para você. Então, se você está pensando em fazer mestrado ou doutorado numa área diferente do mestrado, pense
bem, veja qual é o seu plano de vida, converse com as pessoas que estão ao seu redor, procure ajuda se necessário, para que você possa fazer escolhas que vão te agregar e não acabar te impedindo posteriormente, tá ok? Eu espero ter ajudado você a refletir um pouquinho mais sobre esse ambiente. Não esquece de deixar seu comentário, se inscrever no canal e, basicamente, auxiliar a gente a divulgar o conhecimento científico. Um grande abraço e até a próxima!